Veja, João era um cara ambicioso. Ele era louco para ganhar dinheiro. Ele trabalhava, ele ia atrás de minérios, ele vendia perfumes. Ele fazia tudo que estava ao alcance dele para conseguir aquele desejo dele. Só que depois ele começou a desanimar. Ele, poxa, não queria mais, não estava mais afim. Mas ele então decidiu focar numa empresa, uma empresa que ele construiu. E quando ele focou na empresa, por incrível que pareça, quanto mais ele focava, mais dinheiro ele ganhava. Mais. E João viu que isso se repetia em muitos casos. Muitas vezes ele percebia que quanto menos ele ligava para aquilo, mais ele tinha. Então ele começou a se perguntar: o que era aquilo? Por que isso acontecia? Bom, eu acho que muitos de vocês vivem a mesma situação. Por que quando menos focamos em algo, mais temos? É isso que eu quero mostrar para vocês hoje, explicar o poder do desapego. Isso é algo extremamente poderoso que vocês têm que entender. Por exemplo, quantas vezes você não já se pegou tentando dormir na sua belíssima cama, mas quanto mais você tentava dormir, menos você conseguia. Por que isso acontece? Porque quanto mais, eu quero dormir mais, eu tenho um compromisso no próximo dia, mas eu não consigo dormir. E quanto mais eu tento, menos eu consigo. O que é isso? Bom, você reparou que no momento em que você desiste de dormir e você vai fazer outra coisa, você vai ler um livro, por exemplo, nesse momento é quando o sono aparece. Por quê? Por que isso acontece? Bom, primeiro, nós dormimos porque estamos relaxados. Veja, quando você está focado em algo, quando você está focado, bom, eu estou aqui e eu quero muito algo, eu quero muito esse algo. E esse algo faz eu brilhar os olhos de desejo. Quanto mais eu estou focado nesse algo, mais tenso eu estou, correto? Eu estou cada vez mais tenso, eu estou cada vez mais estressado na procura disso. Mas aí, de repente, eu só relaxo. E o tempo traz isso para mim, correto? E isso é essa ideia de quando fazemos o oposto e isso dá resultado, ela foi propagada por Aldous Huxley. Ele era um cara que propagou, não inventou, mas ele propagou muito a lei do esforço invertido. O que essa lei fala? Essa lei tem como ideia principal que o esforço invertido, ou seja, quando eu não tento dormir, é quando eu consigo. Ela é baseada muito na ideia de que o seu subconsciente, desenhando aquele famoso iceberg, né?
pontinha do iceberg. Só a ponta. Veja, essa ideia ela é centrada nisso. O nosso subconsciente, ele às vezes interpreta de forma errada. Ele interpreta o oposto. Por exemplo, eu tô louco para conseguir algo e eu vou ficar imaginando. Aí o que a lei do esforço invertido nos diz? Que o nosso subconsciente ele vai começar a interpretar de forma negativa, de forma oposta, ok? E tudo isso é explicado nessas atividades que vocês veem. Veja, o cérebro, o nosso famosíssimo cérebro, ele possui dois modos. O primeiro modo é o modo difuso. O segundo modo é o modo de foco. Então, o que são esses modos? Veja, o modo difuso, ele é um modo de relaxamento. É quando você não está prestando atenção em nada. Quando você está no banho, quando você está fazendo qualquer outra coisa que não exija esforço, tá bom? Esse é o modo difuso. Agora, o modo de foco, o próprio nome já diz, vai ser quando nós estamos prestando muita atenção em algo. Por exemplo, você assistindo esse vídeo. Nesse momento você está no modo de foco. Só que o que o modo difuso faz? Veja, o modo difuso, ele vem no relaxamento. Repare, quais são os momentos que você tem mais criatividade? Logicamente, como todo mundo tem, no chuveiro, perto de dormir, tudo isso tem relação com o nosso modo difuso. O nosso modo difuso é um modo que está diretamente relacionado à criatividade. Então, repare, o modo difuso é um modo que você não presta muita atenção, você tem uma alta taxa de relaxamento e isso gera muita criatividade. As ideias começam a fluir. Então tudo isso se conecta para o quê? Às vezes, a solução é desapegar. Por exemplo, eu estou escrevendo um livro. Mas não tenho ideias. Eu parei de ter ideias. Só não vem, não flui. Sabe aquele momento de fluxo, momento de flow, que foi muito estudado? O momento de flow é um momento que você se torna praticamente aquilo, de tão concentrado você tá. Esse momento, ele vem com, muitas vezes, ele acontece quando a gente está muito focado naquilo e também quando a gente está relaxado, por incrível que pareça. Então, o que acontece? Aqui que você está num momento difuso e que você está escrevendo um livro, mas você não tem ideias, quando você desapega desse livro, você só desapega, você relaxa, você foca em outra coisa, a ideia flui, as coisas começam a fluir. Então, o relaxamento, o desapego é fundamental para a criatividade.
Alguns estudos mostram que é nesses momentos em que o cérebro ele começa a ter um fluxo. Esse fluxo é um fluxo que está logicamente ligado à criatividade, ao fluxo de ideias, ok? Então, qual é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje? Desapeguem. Se você está vivendo algum momento de alto estresse, de cara, as coisas não estão indo, cara, só desapega. O tempo é o melhor curandeiro. Se você tá, por exemplo, acabou de terminar uma relação amorosa, tudo isso, o tempo, ele cura. E o desapego, ele te deixa no estado de flow, de fluxo. Às vezes a gente só precisa de menos estresse. E como é que eu vou conseguir desapegar de algo? Como é que isso tudo vem principalmente com o autoconhecimento? Por que o autoconhecimento? Porque é no autoconhecimento que a gente sabe do que realmente devemos colocar energia. Por quê? Porque veja, não, a ideia aqui é você apenas não estar vidrado em algo que simplesmente não depende muito assim, sabe? É só você deixar o tempo fazer o seu papel, o seu estado de ideia vir, tudo isso ele se alinha, sabe, de uma forma sublime. E quando você tem autoconhecimento, você deixa o seu modo difuso trabalhar por você, e esse autoconhecimento é usado para você gastar sua energia em outras coisas que são muito importantes, outras coisas que você sabe que você tem que fazer. Então essa é a mensagem que eu gostaria muito de passar hoje. Desapegue. Quando você desapega, tudo, meu Deus, que M é esse? Melhora. Obrigado por sua atenção, espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Deixe seu like, se inscreva no canal e valeu!